Vamos prosseguir com o nosso estudo de capacitância e capacitores, definindo o modelo matemático para o cálculo de capacitância, também calculando a energia total armazenada em um capacitor, ou seja, no seu campo elétrico, e por fim analisaremos um modelo clássico de carga de capacitor. Então temos dois condutores imersos num campo elétrico e já carregados, previamente carregados. O condutor 1 tem carga negativa, o condutor 2 carga positiva, a carga em ambos os condutores é igual, e dentro dos condutores o campo elétrico é nulo. Como a carga entre os condutores, aparecerá uma diferença de potencial entre eles. Para efeito de cálculo, vamos definir o condutor 2 como M2, o condutor 1 como M1, de forma que V0 é a diferença de potencial entre os condutores, vai ser igual a Vm2 menos Vm1. A partir disso já conseguimos ter a noção de que a capacitância vai depender tanto da carga quanto do potencial. Na realidade, podemos definir capacitância como uma quantidade de carga por diferença de potencial entre os condutores. Conforme a capacitância é a razão entre a carga pela diferença de potencial entre os condutores. C é igual a Q dividido por V. Especificamente no caso que estamos estudando, C vai ser igual a Q dividido por Vm2 menos Vm1. Ou ainda Q dividido por V0. Sendo que Q pode ser determinado por uma integral de superfície sobre os condutores. No caso, vamos usar o condutor mais positivo. Outra consideração que podemos fazer é que V0, que é a diferença de potencial entre os condutores, desloca a carga do condutor para outro, tornando um condutor negativo e o outro positivo. Sendo a capacitância a razão entre duas integrais. A capacitância é igual à integral fechada da superfície, a permissividade elétrica, vezes a intensidade de campo elétrico, produto escalar do infinitésimo de superfície, pelo negativo da integral de linha entre os condutores, integral de menos para mais, produto escalar entre a intensidade de campo elétrico e o infinitésimo de distância, o dl. Dessa forma, vemos que a capacitância não depende do potencial da carga. Em termos de unidade, a capacitância é medida em farads. 1 farad é igual a 1 coulomb por 1 volt. O farad é uma unidade muito grande. Normalmente se usam subunidades do farad, como o picofarad, o nanofarad, o microfarad e o milifarad. Portanto, por definição, capacitância é a carga por potencial. Vamos expandir a nossa compreensão. Vamos tomar duas superfícies condutoras carregadas, ambas com a mesma densidade superficial de carga, uniformemente carregadas em duas placas paralelas, a uma certa distância. A placa inferior tem densidade superficial positiva, a placa superior densidade superficial negativa. Entre eles há um dielétrico conhecido. Estas placas são paralelas, têm dimensão conhecida e são colocadas sobre um sistema cartesiano. Apenas nos interessa conhecer as dimensões no eixo Z. Assumimos a placa inferior positiva em Z igual a 0 e a placa superior negativa em Z igual a D. Desta forma, teremos um campo elétrico indo da placa inferior para a placa superior, e este campo elétrico é igual a ρ de F dividido por epsilon na direção do versor AZ. Epsilon é a permissividade do meio, que é homogêneo. Como temos campo elétrico E, também temos densidade de fluxo elétrico, o vetor D. O vetor D vai ser igual a ρS no sentido dos versores, no sentido, no caso, do versor AZ. O valor nominal de D, seria dN, é igual a dZ, que é igual a ρS. Assim, a placa inferior positiva tem dZ apontado para cima, enquanto a placa superior negativa tem dZ apontado para baixo, dZ negativo. Isso nos facilita calcular o potencial elétrico. O potencial elétrico V0 vai ser igual ao negativo da integral de superior para inferior, são as placas, do produto escalar da intensidade de campo elétrico, infinitésimo dl, que é igual ao negativo da integral de d até 0 de ρs sobre epsilon dz, que é igual a ρs dividido por epsilon d. Nós invertemos o limite de integração e retiramos o sinal negativo da integral. Também sabemos que o Q, que é a carga em cada placa, vai ser igual ao ρs, que é a densidade superficial de carga, vezes o S, que é a área de cada uma das superfícies condutoras. Em termos de unidade, temos que S é dado em metros quadrados e a distância entre as placas, D, é dada em metros. Nessas duas equações, nós temos a presença da densidade superficial de cargas, Q é igual a ρS vezes S, S é a área, e V0, que é a diferença de potencial, é igual a ρS sobre epsilon vezes D, D é a distância entre as placas. Portanto, a capacitância vai ser a razão entre Q e V0, ou Q dividido por V0, que vai resultar, depois da simplificação, C é igual a epsilon vezes S
dividido por D. Capacitância é igual a permissividade vezes a área dividido pela distância entre as placas. E assim vemos que a capacitância não depende nem da carga, nem da diferença de potencial, mas apenas de questões físicas e geométricas. A questão física aqui proposta é a permissividade elétrica do vácuo ou do material. A permissividade é dada em farad por metro, a área S é dada em metros quadrados, a distância D em metros, o que resulta que a capacitância é dada em farad. Portanto, a capacitância não depende da carga, nem da diferença de potencial entre as placas, mas apenas de questões intrínsecas do material, do dielétrico e da distância entre as placas condutoras. Se nós tivermos mais de dois condutores envolvidos, as capacitâncias têm que ser calculadas como capacitâncias parciais entre cada par de condutores, e assim conseguimos definir a capacitância total. Outra questão fundamental é a energia total armazenada no campo elétrico do capacitor. Vamos chamar de WC. WC é igual a meio da integral sobre o volume de epsilon e quadrado de volume. Esta integral de volume pode ser dividida numa integral de área ou de superfície e uma integral de linha ou uma integral de distância entre os condutores, que no caso são as placas do capacitor. Por fim, temos que ômega-c, que é a energia total armazenada no capacitor ou no seu campo elétrico, é igual a meio de ρs ao quadrado dividido por epsilon vezes S, que é a área da secção, vezes D, que é a distância entre os condutores, entre as placas. A seção, na realidade, é a dimensão, é a área das placas. Uma outra forma de exprimir esta energia é igual a meio de epsilon vezes S dividido por D, ou S ao quadrado vezes D ao quadrado dividido por epsilon ao quadrado. O modo mais comum de calcular a energia total armazenada no campo elétrico do capacitor é WC é igual a meio de CV ao quadrado. Pode ser também meio de QV e meio de Q ao quadrado dividido por C. Mas o mais comum é a energia no capacitor é igual a meio de CV ao quadrado. Consequentemente, por ser energia, essa energia é dada em joule. Um plano esquemático de um capacitor de placas paralelas, temos as duas placas separadas por um dielétrico com distância D, permissividade epsilon, e a área das placas é dada por S. Assim podemos dizer que de uma maneira simples, um capacitor é um sanduíche de placas condutoras em relação a um dielétrico. Uma das questões mais interessantes do eletromagnetismo é a descrição de como um capacitor é carregado. Como há um dielétrico entre as placas, não há circulação de corrente entre as placas. Quando conectamos então um capacitor a uma fonte de corrente contínua, nós assumimos que a placa que é conectada ao polo positivo faz com que os elétrons que estão livres presentes nesta placa sejam atraídos por esse terminal, criando então falta de cargas nesta placa, tornando-a positiva. E de modo contrário, acontece na placa que está conectada ao terminal negativo, ou seja, elétrons são enviados para esta placa, criando então uma carga negativa. Estabelece-se assim um campo elétrico no capacitor. Mesmo retirando-se os condutores da fonte, esta carga vai se manter, vai estar contida por esse elemento, por esse dispositivo. E esta é a grande vantagem do capacitor. Estabelece-se também entre a placa positiva e a placa negativa um campo elétrico na direção da placa positiva para a placa negativa. E esse campo elétrico é dado por ρs dividido por epsilon versor n.